Boa noite a todos, sou Juan Kanashiro, juntamente com Igor Costa Curta e Jonathan Corrêa, estamos apresentando hoje o tema de divergência genética entre acessos de batata doce utilizando caracteres do fenótipos de raiz. Pode começar. Primeiro eu vou estar falando a introdução, que é a caracterização e aproveitamento da variabilidade genética da batata doce, visando o melhoramento genético da cultura no Brasil. Isso foi fomentado pela Embrapa, que é a Indústria Nacional de Melhoramento de Materiais de Cultura, tanto seja na parte de plantas, tanto de animais, e isso é decorrente do nosso país, é um país de proporções continentais, então a gente tem que produzir variedades específicas para cada região. Pode começar? Primeiro eu vou estar falando da importância da batata doce no Brasil. Ela é a sexta hortaliça mais plantada no país. Nesse ano ela produziu em torno de 824 mil toneladas, mostrando que ela é um produto que nós temos em grande consumo, tanto para consumo próprio nosso, quanto em produção. Dois tópicos que eles estão separados, mas eles estão interando juntos, que é a alta rusticidade, adaptação climática e produtividade, que está junto também com a alta variedade genética, decorrente dessa hexaploide. O que significa? Como ela tem um grau muito alto de genes, então ela tem uma variedade maior. Por que isso é bom para o nosso país e também pode ser às vezes um pouco negativo? Por exemplo, como a gente tem a região nordeste do Brasil, nós temos um clima mais árido, decorrente com uma seca maior. Isso já seria um ponto positivo na alta rusticidade dela, porque ela se adapta bem. Só que se a gente for querer produzir a mesma variedade de batata doce no Nordeste, no Sul ela não se adaptaria bem, porque ela se adaptou com o clima seco. Outro tópico que eu também vou falar, que é muito bom também, que é a origem provável dela. A origem provável dela é entre o México e o norte da América do Sul. Isso pega uma faixa muito grande do nosso continental. O México, como nós sabemos, ele tem um clima muito árido. Já o norte da América do Sul já é um clima mais tropical. Isso também influencia nossa alta variedade genética, mostrando porque para o nosso país ela se adaptou tão bem. Boa noite, eu me chamo Jonathan e eu sou responsável pela parte dos materiais e métodos desse artigo. E inicialmente gostaria de falar que esse experimento foi realizado na Embrapa, lá no município de Canoinhas, em Santa Catarina, onde os 11 clones do banco ativo de hortaliças, que ele foi originário tanto do Brasil quanto do Peru, foram colocados à prova. Duas avaliações foram feitas nesse artigo, tanto morfológica quanto agronômica. Isso relativo ao número, à quantidade de raízes e às suas deformidades. Neste artigo também foram utilizados dois tipos de softwares para a contribuição desse trabalho. Um deles é o Genes, que ele é responsável pela toda a parte estatística e logística deste artigo, e o outro é o NTSYPC, que ele fez com que fosse utilizado no método UPGMA, agrupando e correlacionando as amostras. Também, dois métodos de análise foram utilizados. Um deles foi utilizando o teste de Scott, em que ele fazia 5% de variância, e o outro é a de variância, em que ela verifica a diferença entre cada clone. Bom, então a gente vai falar agora os resultados e as discussões. Então a gente pode citar que o valor médio obtido por hectare de raiz de batata doce foi de 33,4 toneladas, sendo que o rendimento médio brasileiro é em torno de 11 mil toneladas. Então a gente pode ver que conforme o manejo que você fizer, com o tratamento que você der para a batata, ela vai conseguir produzir mais. E aqui a gente consegue ver as principais características que contribuíram para a similaridade da batata doce. E um dos pontos que a gente pode ver que foi os três principais foram o número total de raízes, a massa total das raízes e o peso específico das raízes. Então isso fez com que desse para dividir em grupos. Foram 11 acessos estudados e a gente conseguiu dividir em 3 grupos. Pode passar, né? Aqui foi dividido, na verdade foi estudado 11 acessos,
diferentes e foram agrupados em 3 grupos diferentes. Um grupo maior com 8 acessos, um grupo 2 com 2 acessos, que é o 1228 e o 051. E o grupo 3 foi só um, que no caso é o 1270. E a gente pôde observar que no grupo maior a gente teve 2 acessos que tiveram uma similaridade muito grande, o que não é legal para fazer um cruzamento entre elas. Teria que ser feito um cruzamento em grupos distintos para ter maior grau genético. Como a gente pode observar, aqui nessa tabela estão os 11 acessos e a gente pode ver que aqui tem algumas, né? Depois tem outra tabela que vai falar de outras características, mas aqui tem algumas características, como o número total de raízes, o número total de raízes comerciais, que pode ser comercializada, que tem o padrão, o número de raízes não comercializadas, a média do peso, e a gente consegue ver que uma coisa muito interessante é que às vezes a raiz ela tem um alto índice de comercialização, mas ela não tem um peso muito grande, ou ao contrário, ela tem uma massa grande, uma produção boa, só que ela não é boa para comercialização. E a gente então pode levar em consideração que essas que têm a massa e a produção boa, que não dá certo para ser comercializada em alguns mercados, ela pode ser usada para trato animal, ou ela pode ser usada para venda em lugares que vai fazer farinha, doce, para alimentação, consumo próprio, ou para mercados menos exigentes. Aqui nessa outra tabela a gente tem outras características dela, como o comprimento, diâmetro, cor interna, cor externa, e a gente pode ver que quando ela tem um comprimento muito grande, o seu diâmetro vai ser mais fino no caso, né? E pela coloração externa, na casca dela, teve uma variedade muito grande. Já a cor interna, a gente pode ver que a maioria foi branca. Só o acesso 665B, que no caso é esse, e o 1270 apresentou a cor laranja, o que indica que ela tem alto índice de beta-caroteno, que é um nutriente essencial para a nossa saúde, e ótima fonte de vitamina A. Então a gente pode ver que as principais características para a divergência genética é o número total de raízes, massa total de raízes e o peso específico. Então a gente pode citar que se misturar os grupos, fazer a variabilidade genética entre grupos, a gente consegue ótimos resultados.